Boa noite. Dando prosseguimento então ao nosso momento de prece, eu já passo a palavra para a irmã Amanda, teria a prece de abertura. Então, neste momento, convido a todos os irmãos que estão nos acompanhando para que respirem profundamente, para que sintam o ar entrar nos seus pulmões e mentalizemos o nosso Pai Celestial. Que neste momento, o Pai, o nosso Criador, esteja sintonizando, possamos nós estar sintonizando com Ele, com o nosso amado Mestre Jesus, que tanto amor teve para conosco e ainda o tem, e a equipe que o Chico nos designou para vir conosco, nos acompanhar no nosso centro espírita. Neste momento, pedimos por todas aquelas pessoas que nós amamos, por todas aquelas pessoas que nós estamos afastados por algum motivo, devido à quarentena, porque o amor, ele supera tudo, até mesmo a distância física. Que neste momento nossos pensamentos estejam se ligando àqueles que nós amamos, que o nosso coração esteja sendo purificado, que os nossos lares possam estar tendo suas energias renovadas e que nós possamos, então, neste momento, nos refazer nossas energias e novamente, então, pedir ao Pai, como eternos pedintes, força e resignação diante dos desafios que a nós são postos. Sabemos que estamos na terra de passagem e que aqui é uma grande escola. Então, que o Pai nos auxilie, como sempre o fez, a seguirmos firmes na nossa jornada em busca de um amanhã melhor, em busca de uma elevação espiritual. É assim que nós damos por aberto nosso momento de prece desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, para hoje, irmãos, continuando na nossa proposta de ler ao menos um parágrafo do nosso Evangelho, nós vamos proferir, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos proferir a leitura no capítulo 10, é um capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item que nós vamos ler é o item 14, está lá nas instruções dos Espíritos. O título é Perdão das Ofensas. Para hoje, nós não vamos conseguir ler toda a mensagem de Simeão, é o Espírito que transmitiu essa mensagem. Mas nós vamos ler 2 parágrafos e deixamos a sugestão de que aqueles que possuem o seu Evangelho em casa deem continuidade à leitura, porque é uma mensagem muito bonita. Todo o nosso Evangelho é permeado de belas mensagens, mas, no entanto, para a ocasião é uma mensagem muito oportuna. Então, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai,
Usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. A mensagem continua, tem mais 2 parágrafos, mas devido ao tempo não vou proferir a leitura, mas recomendo, com um pedido muito humilde, que os irmãos pudessem continuar essa leitura em casa, no momento posterior. Mas Simeão, que assina essa mensagem em Bordeaux em 1862, ele termina com a seguinte frase que eu quero acrescentar. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Bom, meus irmãos, essa mensagem, a leitura dela por si só, já é muito, já fala por si, né? A gente até fica pensando o quanto somos limitados para comentar uma mensagem tão bela assim. Ainda mais porque Simeão aqui, ele lembra das palavras do Mestre. E lembrar dos ensinamentos de Jesus é sempre muito emocionante. Para nós espíritas que estamos nessa busca incansável pela nossa melhora, pela nossa reforma íntima, pelo nosso amadurecimento moral, espiritual. Lembrar de Jesus, por muitas vezes e toda vez que fazemos isso, nos impacta profundamente. Porque é o momento de nós nos defrontarmos com nós mesmos, com as nossas imperfeições. E falar de perdão é algo árduo, é algo profundo, porque aqui nós não estamos falando daquele perdão da boca para fora. Esse a gente pode expressar, a gente pode fingir, né? Mas nós bem sabemos que a nossa consciência não fica tranquila se nós tivermos lá dentro do coração algum sentimento de rancor, que é do perdão não sincero. Ademais, nós bem sabemos também que nós podemos enganar ao mundo, mas a Deus nós não enganamos. Deus nos conhece profundamente. Então, o perdão que a gente quer falar aqui, por isso que nos impacta, é desse perdão verdadeiro, desse perdão que é dolorido para nós encararmos. Porque é fácil dizer, né? Eu perdoo. Não, eu sou uma pessoa que eu perdoo, né? Mas a pergunta é, né? Será que realmente na prática tu perdoa? Eu perdoo? E por isso que é emocionante a gente parar para essa reflexão e não para contar para os outros as nossas imperfeições, mas para a gente fazer esse defrontamento consigo mesmo, né? O quanto eu já consigo perdoar. E aí nós temos falado sobre a caridade moral, a gente tem conversado com isso em outras ocasiões. Essa caridade que vai além de dar coisas materiais, embora a gente respeite profundamente esses gestos de caridade material e que são muito importantes. Mas nós estamos fazendo um apelo também para a realização da caridade moral. E a caridade moral, a gente recorda que ela implica em seguir aqueles ensinamentos do Evangelho de Jesus. E nós falamos já de abnegação, de devotamento. Hoje nós falamos, né, então da misericórdia, né, do perdão. Eis um aspecto tão delicado, né, para vencer o egoísmo, para se desprender de si mesmo, para vencer o orgulho, né? Então, meus irmãos, o que fica para nós pensarmos, né? Para nós não nos estendermos muito. Seremos perdoados à medida do que perdoarmos.
Aqui mesmo na própria mensagem já ficava a indagação do irmão para nós. E quantas vezes Deus nos perdoou? E quantas vezes Deus vai nos perdoar? Sempre. É o arrependimento sincero do filho, Deus perdoa. Deus sempre perdoa. Porém, como temos colocado, Deus é justiça também. Além de ser misericórdia, é justiça. E se Ele é justiça, Ele precisa nos dar uma nova oportunidade para verificarmos se de fato nós perdoamos ou não. E são as nossas existências no momento, as nossas oportunidades de vivenciarmos tantas coisas. Então quero concluir, meus irmãos, rogando, né? Cada um sabe, né, das suas dificuldades, das suas imperfeições. E nem nos cabe estar apontando o dedo para o outro. Mas vamos tentar, à luz desse momento de dificuldade, desse momento que a gente se reúne à distância, para se consolar com a doutrina maravilhosa, para se consolar com os ensinamentos de Jesus, vamos tentar eliminar do coração todo e qualquer rancor. Porque quando tu perdoa, tu não tem mais rancor no coração. E vamos nos manter em paz, em serenidade, sendo instrumentos de paz. Essa é a mensagem para a noite. Passo a palavra para a irmã, aqui ao lado, que vai proferir a oração final. E também vai fazer alguns comentários. Então vamos seguir a nossa prece final, utilizando a coleção Fonte Viva, que pelo Espírito de Emmanuel, que foi psicografado pelo nosso querido Chico. E hoje, então, nós vamos para o primeiro desses livros, que é o Caminho, Verdade e Vida, então, como eu já mostrei anteriormente. E a mensagem de hoje vai de encontro com o que a irmã já estava nos falando, sobre o perdão, né? E traz sábios conselhos. Examina-te. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. E nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada devemos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então, com essas belas palavras, né, que a partir da mensagem de Paulo, Emmanuel nos traz, nós devemos então, irmãos, seguir firme nos nossos propósitos,
sabendo que as nossas ações, elas devem ser feitas de coração, não buscando reconhecimento, porque nós não queremos buscar glória alguma com as nossas atitudes aqui, quando nós as praticamos de coração. Jesus foi o nosso maior exemplo e é o modelo que devemos seguir. Todas as atitudes que Jesus teve para com seus irmãos foram mal interpretadas, foram condenadas e levaram Jesus a ser condenado na cruz. Mas Jesus fez tudo de coração. Não buscou glória, não obteve glória em vida. Então, não façamos nada buscando glória. Façamos as nossas ações para auxiliar o próximo de coração, sem nos preocuparmos com o que os outros estão pensando e, acima de tudo, como Paulo nos falou, vamos sempre agir com humildade. Essa é a grande lição. Humildade, meus irmãos, e assim nosso coração ele vai seguir leve e ele vai seguir fazendo sempre o que melhor ele puder identificar. Então, com essas palavras de Emmanuel, é que nós encerramos a nossa prece desta noite. Que assim seja. Assim seja. Uma boa noite a todos.